Então, para a gente começar, então, nossa aula de hoje, vamos começar falando um pouquinho sobre os livros que nós estamos trabalhando. Primeiro, estamos trabalhando com o Guia Beninoa, tá? Estamos trabalhando, então, com o Guia Beninoa. Não somente com o Guia Beninoa, também estamos trabalhando com outro livro, que é o Sefer Hamadá, do Maimônides. Sefer Hamadá do Maimônides, para quem não tem, vale a pena adquirir, É essencial para entender o Guia Beninoa. Sem o Sefer Hamadá, praticamente a pessoa fica um pouco difícil dela entender o Guia Beninoa. Então, é essencial para a pessoa poder compreender o guia, tá? Para a gente poder realmente aprofundar em cada detalhe. Vamos, então, iniciar hoje e o texto citado na Torá, que é o texto de onde o Maimônides vai extrair esse ensino principal, né, que ele vai colocar na primeira alahá do Sefer Hamadá, está em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2. Quem tiver aí pode abrir, pode ler para a gente. Alguém quer ler? Cláudio? Aqui no estudo a mulher pode ler, tá? Normalmente. Eu tô tranquilo, mano. Eu tô aqui com o Gui e também tô com o Sefer Hamadá junto, tá? Tô com os dois. É para acompanhar. Pode falar que eu acompanho. Branche, obrigado, mano. É Êxodo 20, 1 e 2? Estava aberto, mano, no áudio? Mulher pode ler? Mulher pode O senhor ler? pode. Ele falou que sim. Pode. É só. Hoje pode. Hoje tarde, no pode. estudo pode. No estudo pode. Aí ela é o quê? Êxodo o quê? 20, versículo 1 e 2. Tá. Patrícia, pode ler. Pode ler se você quiser. Você quer ler? Não, é só porque eu queria saber qual versículo mesmo, capítulo e versículo. Eu posso ler? Então é 20, o versículo 1 e 2, certo? É isso? Isso. Então Deus disse todas essas palavras. Eu sou Adonai, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Isso. Aí, eu sou o eterno teu Deus, eu sou Adonai teu Deus, sou Hashem teu Deus, que te tirou da casa da escravidão, da terra do Egito. Eu sou o eterno. Então, daqui, nós aprendemos que devemos reconhecer a existência de Deus. Inclusive, esse é o primeiro dos 10 mandamentos dos 10. Muita gente pensa que o primeiro mandamento é não praticar idolatria, né? Outros pensam que o primeiro mandamento dos 10 mandamentos é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é verdade? Não. O primeiro é reconhecer a existência de Deus. Primeiro dos 10 mandamentos, de acordo com a Torá e de acordo com o judaísmo. Esse é o primeiro dos 10. Reconhecer a existência de Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho, vamos começar então falando um pouquinho sobre nós estamos, então, mais um capítulo do Guia Beninoa, estamos no capítulo de número 8 do Guia Beninoa. No capítulo anterior, nós podemos ver um pouquinho sobre a idolatria e tudo aquilo que a idolatria ela traz, todo o mal que a idolatria gerou, né? Como a idolatria ela é voraz e como ela é subversiva contra a ordem divina absoluta do Criador da humanidade. Deus, desde o princípio da humanidade,
ele estipula o quê? Que o ser humano deveria cumprir suas leis, que o ser humano deveria cumprir, então, os seus mandamentos, deveria cumprir suas leis. Dentro dessas leis, Deus dá a Adão, o primeiro homem, 6 leis. Não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar imoralidade e praticar justiça. Essas eram as 6 leis que Adão tinha. A 7ª lei, que é completada a Noa, é qual? Então, de não comer um órgão de animal vivo, que nós chamamos também de não maltratar os animais. Então, a partir daqui, nós vamos procurar, então, responder o primeiro passo que alguém que está abandonando a idolatria, está conhecendo o verdadeiro Deus, precisa. Primeira coisa, ele precisa saber por que ele existe. Ele precisa saber o que Deus quer dele. Qual o propósito de existência. E, lá no capítulo, então, de número 8, no primeiro parágrafo do Guia Benenoa, capítulo 8, a gente vai encontrar, então, no primeiro tópico, nosso Rav, o Rav Yaakov, ele registrou lá. Registrou aquilo que o Maimônides já tinha dito lá no Mishneh Torah, no Sefer Hamadá, Yesodei HaTorá, Fundamentos da Torá, capítulo 1, alahá número 1. A base de todo o serviço a Deus e o início de tudo é saber que existe um ser primário que criou toda a existência e todas as criaturas entre os céus e a terra somente existem por causa da sua existência. Então, essa é a primeira coisa que todo ser humano deve saber. A primeira coisa que todo ser humano deve saber é isso. Para que ele existe? Para que eu estou aqui? Onde eu começo? Onde a pessoa começa, finalmente, a conhecer as Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 leis universais? Onde a pessoa começa, então, a conhecer o Eterno? Ela começa a conhecer o Eterno pelo primeiro princípio básico dela, que é reconhecer. Saber e reconhecer. Isso, para nós entendermos bem um pouquinho sobre esse tema, para a gente aprofundar mais um pouquinho, a gente tem que saber o seguinte. Essa parte é uma citação do Yesodei HaTorá, Lei de Fundamentos da Torá. Logo, Yesodei HaTorá é o primeiro tema do primeiro livro do Sefer Hamadá, que é, praticamente, essa parte aqui vai falar um pouquinho sobre os conceitos base, aquilo que é o alicerce da Torá. Se a pessoa não entende isso daqui, ela não entende a Torá. Se a pessoa deixa passar aqui, se ela não compreende a unicidade de Deus, a unidade de Deus, não vale a pena nem a cumprir outros mandamentos. Praticamente não tem sentido a cumprir outros. Só tem sentido a pessoa cumprir mandamentos se ela entende um pilar disso. Se ela se conecta com Deus. Se ela não se conecta com Deus, ela não tem como cumprir. Basicamente, os mandamentos eles só vão passar a ter uma validade para a pessoa logo quando a pessoa sabe da essência disso. E a essência é entender esse primeiro parágrafo do texto do Sefer Hamadá. E esse primeiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte. A gente vai aprender aqui que o Maimônides, no Yesodei HaTorá, essa parte do Sefer Hamadá é composta de 10 capítulos. E cada capítulo, ele vai falar sobre uma lei. Ele vai esforçar sobre uma lei específica. Capítulo 1, ele vai falar que nós devemos reconhecer que existe um Deus. Saber e reconhecer que existe um Deus. No capítulo 2, ele vai falar que não devemos considerar o pensamento de que existe outra divindade além de Deus. No capítulo 3, ele vai dizer que nós devemos unificar o nome de Deus. No capítulo 4, ele vai dizer que nós devemos amar a Deus. No capítulo 5, ele vai falar que nós devemos temer a Deus. No capítulo 6, ele vai dizer que temos que santificar o nome de Deus. No capítulo 7, que não devemos profanar o nome de Deus. No capítulo 8, que não devemos destruir as coisas associadas ao seu nome. No capítulo 9, ouvir um profeta que fala em nome de Deus.
E no capítulo 10, não testar a Deus. Então, ele vai falar de 10 capítulos. Esse primeiro capítulo, onde está registrada essa primeira sentença que nós vemos agora, ele vai ter um total de 12 alahot, ou seja, 12 leis específicas sobre um único versículo, ele vai estar impulsando. Então, para a gente entender, a gente tem que entender o contexto em que tudo isso foi escrito. Não adianta a gente pegar esse texto isoladamente. Vamos entender o que o Maimônides diz lá no capítulo 1. Alahá número 1, lei número 1. A fundação de todas as fundações e o pilar da sabedoria é saber que existe um ser primário que trouxe à existência toda a existência, todos os seres dos céus, da terra, e o que está entre eles vier à existência apenas da verdade de seu ser. Então, essa é a primeira. Esse é o primeiro ponto que nós entramos hoje, é o primeiro ponto que nós devemos saber. Então, é o pilar. Se a pessoa ela não reconhece que existe um Deus, e que esse Deus é uma fonte primária, ou seja, o que significa isso? Não significa que Deus teve início, mas significa que antes de todas as criações, Deus sempre existiu. E que Deus vai existir logo depois de todas as criações também. Ou seja, Deus está além do tempo e do espaço. Todos os seres dos céus, ou seja, todos os anjos, todos os seres da terra, que está entre eles, vieram à existência apenas da verdade de seu ser. Logo, alguém que nega a Deus, praticamente, ele está negando a si próprio. Não tem como negar a Deus e não negar a si próprio. Negação da existência de Deus é uma renúncia do seu próprio ser, porque nenhum ser humano existe fora da existência de Deus. Não existe nada além de Deus, somente Deus. Não existe nada além de Deus, somente existe Deus. Para nós entendermos. E tudo que existe, toda essa existência é assegurada porque Deus traz tudo à tona e continua fazendo com que tudo exista a cada quatrilésimo, quintalésimo, sextalésimo de segundo. Ou seja, Deus está sempre assegurando a existência de tudo. Se Deus deixasse de assegurar a vida e a existência de todo o universo por um segundo sequer, tudo voltaria ao zero absoluto. Não existiria mais nada. Deus nos livre. Então, para a gente entender. Agora, o Maimônides, ele vai passar para o segundo tópico. E ele vai dizer o seguinte: se alguém imaginar que ele não existe, ou seja, que Deus não existe, nenhum outro ser poderia existir. Simples. O Maimônides, então, ele é bem enfático. Olha, não tem como existir se Deus não existir. É impossível algum tipo de existência existir sem Deus existir. Primeiro, esse é aquilo que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Esse é o primeiro, o princípio de tudo. Acreditar que Deus é o Criador. Acreditar que o Deus é o Criador não é uma coisa no passado. É algo no presente. É para a gente, é para nós, é para a nossa geração. É para as nossas vidas. Se você deixa de acreditar que Deus, de alguma forma, ele não está em algum lugar, você não acredita em Deus. Se você acreditar que Deus, por alguma maneira, possa ser surpreendido por algum acontecimento, você não acredita em Deus. Se você acreditar que você, de alguma forma, possa estar passando por algum tipo de sofrimento que Deus não sabe, você não acredita em Deus. O conhecimento a Deus equivale a acreditar em todas essas coisas. O conhecimento a Deus equivale a acreditar em todos os 72 atributos dele. Em todas as 72 pilares da existência de Deus, das formas de revelação que ele se revelou, o seu pouco de revelação que ele revelou, né? mas que ele se deixou a conhecer para que o ser humano possa entendê-lo um pouquinho, não tudo. Então, alahá número 3. Se alguém imaginasse que nenhuma das entidades além dele existe, ele sozinho continuaria a existir. E a anulação de sua existência não anularia a sua existência.
Porque todas as outras entidades requerem ele e ele. Abençoado seja ele. Não os requer nenhum deles. Portanto, a verdade de seu ser não se assemelha à verdade de nenhum de seus seres. Ou seja, ainda que você não existisse, Deus existe. Ainda que você deixasse, por exemplo, se você deixa a sua vida, de repente, ou você abandona a sua vida, dá cabo da sua vida, isso não afeta nada em Deus. Absolutamente, isso não diminui nada em Deus. Portanto, Deus, prioritariamente, Deus não precisava, nem precisa, do ser humano para existir. Essa é a diferença de Deus para as falsas divindades. As falsas divindades precisariam de Deus para existir. Se não fosse... Aliás, as falsas divindades precisariam dos seres humanos para existir, corrigindo. Por quê? Porque o ser humano precisa construir, precisa fabricar, precisa moldar um pensamento. As religiões, elas precisam disso. Agora, Deus, em nenhuma maneira, ele precisa disso. Deus existe mesmo que não existir seres humanos. Porque ele é o criador e o princípio de tudo. Essa é a diferença das religiões para a Torá. Capítulo 4. Isso está implícito na declaração do profeta Jeremias 10, versículo 10. E o Deus, vosso Senhor, é verdadeiro. Ou seja, somente ele é verdadeiro, e nenhuma outra entidade possui verdade que se compare à sua verdade. Isto é o que significa a declaração da Torá, Deuteronômio 4:35. Nada há além dele. Ou seja, além dele, além de Deus, não há existência verdadeira como a dele. Então, é isso que significa. A gente fala isso todo dia, né? Que nos céus, na terra, não há nada além dele. Não existe nenhum outro nome além de Hashem. Então, praticamente, o que significa isso? Isso significa dizer que, além dele, não há outra existência verdadeira. Além dele, não existe um princípio de tudo. Até mesmo nosso desejo, a nossa vontade, se a gente nos colocamos numa coisa que surpreende a Deus em algum momento, a gente acha que está fazendo alguma coisa de novo, ou que Deus possa estar transparecendo de alguma forma, não existe. Não existe pensamento. A gente não faz nada que Deus não saiba. A gente não constrói nada nesse mundo que Deus não tenha um conhecimento. E não existe nenhuma força independente de Deus. Se eu gero uma força independente de Deus, se eu coloco que essa força, de alguma forma, se opôs a Deus, ou se eu coloco que essa força, ela faz alguma coisa que Deus não sabe, ou se eu coloco que essa força em si está com o intuito de se levantar contra Deus, eu estou criando uma falsa divindade. Porque criar uma idolatria é o quê? Criar um poder independente de Deus. Qualquer poder independente de Deus. E se o acaso pode ser independente de Deus? Não existe acaso pela Torá. O que existe é Deus faz todas as coisas. Não existe nada que Deus não faça. Deus absolutamente rege todo o universo. E ele faz cada coisa em cada instante. Capítulo 5, alahá número 5. Esta entidade é o Deus do mundo e o Senhor de toda a terra. Ele controla a esfera com seu poder infinito e ilimitado. Este poder continua sem interrupção, porque a esfera está constantemente girando, e é impossível que ela gire sem que alguém a faça girar. Aquele que bendito seja ele, que o faz girar sem uma mão ou qualquer outra dimensão corpórea. Então, primeira coisa, Deus faz com que a vida humana dentro do nosso planeta exista. Você vê agora que não existe uma ideia no judaísmo para a ideia de terra plana, né? Maimônides é Torá, tá? Maimônides é Torá oral, tá bom? E Maimônides, dentro da Torá oral, ele diz claramente o quê? Ele controla a esfera. Porque a esfera está completamente girando.
o Zohar Kadosh vai falar isso, o profeta Isaías já tinha falado sobre a redondeza da terra. Então, no geral, o pensamento, majoritariamente, 99,9% do povo judeu é que realmente a terra é uma esfera. Porque ela gira. E Deus controla isso tudo, como ele controla todo o universo. Cada coisa dentro do macrocosmo e dentro do microcosmo, nada existe absolutamente sem a existência de Deus. Deus existe antes de todas as coisas existirem. Daí vem um outro pensamento que as pessoas têm que ter um certo cuidado, que é o pensamento de que Deus passou a existir a partir do momento que algo aconteceu para o universo existir. Esse é o pensamento deísta. Né? O pensamento deísta que fabrica um Deus a partir das matérias originadas anteriormente. É o pensamento, inclusive, naturalista também, vai em torno disso. Mas isso também é uma idolatria, porque especifica uma data, uma época para a existência de Deus. Deus não tem uma existência, ele não tem um início. Tipo, Deus existe antes de qualquer início existir. Então, para nós entendermos, é falado que Deus não tem, apesar dele conduzir tudo, o Maimônides vai deixar bem claro, olha, Deus não tem dimensão corpórea. Quando nós falamos mão, falamos pé, falamos costas, falamos a face de Deus, nós queremos dizer o quê? Nós estamos usando metáfora para que as pessoas possam compreender dentro da limitação que nós temos como seres humanos. Se Deus transmitisse conhecimento conforme é para ele, sem condensar isso, sem isso e praticamente se detalhando, né, e se detalhando para o nosso raciocínio, lógico, dentro dos nossos 10, 9, 8% de cérebro humano, nós não compreenderíamos. Então, Deus, ele usa figuras de linguagem para que o ser humano possa compreender de uma forma melhor. Maimônides vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, ele vai dizer o seguinte, na Alahá número 6, o conhecimento deste conceito é um mandamento positivo, como implícito em Êxodo 20, versículo 2. Eu sou Deus, teu Senhor. Então, esse é o primeiro princípio de tudo. Para quem não sabe, praticamente os 2 primeiros mandamentos que Deus deu no Monte Sinai, Hashem falou sozinho. Sem precisar Moshe Rabbeinu falar. Sem precisar. Os outros 8, Moshe Rabbeinu falou. Exatamente por isso, esses 2 mandamentos foram ditos não em língua hebraica, mas sim em língua egípcia. Deus usa Anohi, que não é hebraico. Ele poderia estar dizendo Ani, mas preferiu Anohi, da qual nós podemos entender que Hashem está falando de uma maneira universal, que toda a humanidade, que todos os seres vivos, que toda a existência devem reconhecer os 2 principais pilares, o reconhecimento da existência de Deus e não trair esse conhecimento, ou não renunciar a esse conhecimento. O que seria uma renúncia do conhecimento de Deus? Quando você cria suas falsas divindades, suas idolatrias, ou quando você se torna refém de seus próprios pensamentos, suas próprias teorias. Teorias, muitas vezes, que não conseguiram ser provadas ao longo das gerações. Então, exatamente por isso, quando as pessoas chegam a esse conhecimento, é necessário ele entender, olha, Deus, ele existe e eu reconheço isso. Quem presume que existe outro Deus transgride um mandamento negativo, como o Êxodo 20, versículo 3 está escrito, afirma, não terás outros deuses diante de mim. E nega um princípio fundamental da fé, porque este é o grande princípio da fé do qual tudo depende. Então, Maimônides vai dizer, tudo depende disso. Todos os outros mandamentos, não roubar, não matar, não praticar adultério, honrar pai e mãe, não dizer o nome de Deus em vão, ou então, para nós, os Beninoa, não derramar sangue, não roubar,
não praticar imoralidade, não maltratar os animais, praticar justiça, tudo depende desse conceito principal, dessa ligação que a pessoa se conecta. Se a pessoa ainda ela não se conectou com Deus, ou se de alguma forma ela entendeu, de alguma maneira ela entendeu que Deus não é tão importante assim para a vida dela, ou seja, se ela não reconhece Deus como um único, todos esses sequências de mandamentos não faz sentido. Porque você precisa ter uma coisa ao cumprir mandamentos. Kavaná. Precisa ter intenção. Saber para quem você está fazendo. Por que você está fazendo. De que formas você está fazendo. Senão não adianta muito fazer. Não tem sentido fazer. Alahá número 7. Este Deus é um. Ele não é dois ou mais, mas um, unificado de uma maneira que supera qualquer unidade encontrada no mundo. Isto é, ele não é um resultado, ele não é no sentido de uma categoria geral que inclui muitas entidades individuais. Nenhum no sentido em que o corpo é dividido em diferentes porções de dimensões. Em vez disso, ele é unificado e não existe unidade semelhante a dele neste mundo. Se houvesse muitos deuses, ele teria corpo e forma. Porque entidades semelhantes são separadas umas das outras apenas pelas questões associadas ao corpo e à forma. Ele é o Criador. Se o Criador tivesse corpo e forma, ele teria limitação e definição. Porque é impossível que um corpo não seja limitado. E qualquer entidade que seja limitada e definida possui apenas poder limitado e definido. Visto que nosso Deus, bendito seja o nome dele, possui poder ilimitado, como evidenciado pela revolução contínua da esfera, ou seja, a esfera que está girando, vemos que seu poder não é o poder de um corpo, visto que ele não é um corpo. As circunstâncias associadas aos corpos que produzem divisão e separação não são relevantes para ele. Portanto, é impossível para ele ser outra coisa senão um. O conhecimento desse conceito cumpre um mandamento positivo, como implícito em Deuteronômio 6,4. Ouça, Israel, Deus é nosso Senhor. Deus é um. Então, daqui, nós somos obrigados, dentro do reconhecimento da existência de Deus, não somente reconhecer que existe um Criador, mas reconhecer que esse Criador é um. Nada adianta se você acreditar que esse Criador, de alguma forma, é trino. Nada adianta se você reconhecer que esse Criador, de alguma forma, é dual, ou seja, é dois. Nada adianta se você reconhecer que esse Criador se fez carne, nasceu ou morreu neste mundo. Nada adianta se você limita Deus ao tempo e ao espaço, porque limitar o Criador a um corpo físico é dizer que ele pode se limitar, pode se prender a um tempo, a um espaço, e pode não ser, porque corpos, existem vida, existe morte. Maimônides explica tudo dentro da metafísica e da física, de uma forma que as pessoas possam compreender de uma maneira racional esse princípio da definição de que Deus é um. Deus é um. Explicitamente, isso significa que também devemos entender que Deus é um, não somente no número, tá? Número 1. O pessoal costuma usar número para isso. Mas, no entanto, Deus é um de algo muito mais elevado do que isso. Deus é um porque só existe ele. E, além dele, não existe nada, absolutamente nada. Até nós só existimos porque ele existe. Sem a existência dele, nós não existiríamos. Alahá número 8. O que é explicitamente declarado na Torá e nas obras dos profetas que o santo, abençoado seja ele, não está confinado a um corpo ou forma física, como Deuteronômio 4,39, Josué 2,11 afirma, porque Deus, vosso Senhor, é o Senhor dos céus acima e da terra abaixo.
E um corpo não pode existir em dois lugares simultaneamente. Além disso, Deuteronômio 4,15 afirma: pois você não viu nenhuma imagem. Isaías 40, versículo 25 afirma: a quem você não pode me comparar, como quem eu serei igual. Se ele estivesse confinado a um corpo, ele se assemelharia a outros corpos. Então, Maimônides vai usar o quê? A definição de corpo dentro, que dois corpos não podem ocupar espaço, um corpo não pode ocupar espaços diferentes em lugares diferentes. Um corpo só pode estar dentro de um determinado espaço. O corpo, então, Hashem, logicamente, não poderia, de forma alguma, se limitar a um corpo. Então, a hipótese de Deus se reencarnar numa forma humana é totalmente descartada. Alahá número 9. E aqui a gente vai trabalhar com a paraxá de hoje. Na Alahá número 9. Paraxá que nós estamos, Kitzá. E agora vocês vão entender o que Deus quis dizer quando ele disse: você não pode ver o meu rosto, mas as minhas costas. Em caso afirmativo, qual é o significado das expressões empregadas pela Torá abaixo de seus pés? Êxodo 24, 10. Escrito pelo dedo de Deus, Êxodo 31, 18. A mão de Deus, Êxodo 9, 3. Olhos de Deus, Gênesis 38, 7. Ouvidos de Deus, número 11, 1. E assim por diante. Todas essas expressões foram usadas para se relacionar com os processos de pensamento humano que conhecem apenas imagens corporais, pois a Torá fala na linguagem do homem. Eles são apenas termos descritivos, como aparente de Deuteronômio 32, 41, afiarei minha espada relâmpago. Ele tem uma espada? Ele precisa de uma espada para matar? Em vez disso, trata-se de imagens metafóricas. Da mesma forma, todas tais expressões são imagens metafóricas. Uma prova deste conceito, um profeta descreveu o santo, bendito seja ele, vestido de branco como neve, Daniel 7, versículo 9. E o outro imaginou vindo com vestes carmesim de Basra, Isaías 63, 1. Moisés, o Xerabeino, o imaginou no Mar Vermelho como um homem poderoso travando uma guerra. E no Monte Sinai o viu como um líder de uma congregação envolto em um talite. Isso mostra que ele não tem imagem ou forma. Tudo isso são apenas expressões de visão e imagens proféticas. E, na verdade, todo esse conceito não pode ser aprendida ou compreendida pelo pensamento humano. Isso é o que o versículo de Jó 11, versículo 7 afirma. Você pode encontrar a compreensão de Deus? Você pode encontrar os limites finais do Todo-Poderoso? Então, basicamente, a Alahá número 9, ela vai descrever a linguagem metafórica, que muitas vezes vai falar sobre membros humanos sendo usados por Deus, ou muitas vezes uma linguagem profética em que o profeta vai ver que viu Deus assentado no trono, nada mais, nada menos é do que o significado daquilo. Por exemplo, o profeta Isaías estava vivendo numa época em que estava com muito medo as pessoas, principalmente o rei Acaz. E por causa desse medo, ele precisava de uma visão que demonstrasse que Deus ainda reinava sobre Israel, que Deus era o governador supremo sobre todo mundo. Por isso, ele viu Deus assentado sobre um trono. Um outro exemplo sobre isso, quando a Torá ela vai falar sobre a mão de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. Qual o significado de mão? A ação dentro do mundo físico, deixando o mundo espiritual, a ação de Deus, executando dentro do mundo físico. Os olhos de Deus significa que Deus está em qualquer lugar. É a onipresença divina. Os ouvidos de Deus. Deus sabe de todas as coisas que acontecem aqui. Nada passa desapercebido diante de Deus. Deus necessariamente não tem que usar uma espada para fazer justiça. Ele não precisa disso. Deus não precisa de uma espada, nem tampouco de um relâmpago. Deus, ele transforma o nada em alguma coisa.
o zero absoluto toma forma com ele. E do nada, aquilo pode aparecer ou transparecer, apenas de acordo com a vontade divina dele. Alahá número 10. Se sim, o que Moisés, nosso professor Moshe Rabbeinu, queria compreender quando pediu, por favor, mostra-me a sua glória, Êxodo 33, 18. Ele pediu para saber a verdade da existência do sagrado, abençoado seja ele, na medida em que pudesse ser internalizado em sua mente, como alguém conhece uma pessoa em particular, cujo rosto ele viu, e cuja imagem foi gravada em seu coração. Assim, a identidade dessa pessoa é diferenciada na mente de alguém, de outros homens. Da mesma forma, Moisés pediu que a existência do santo bendito seja ele, seja Deus, fosse distinta em sua mente da existência de outras entidades, na medida em que ele conhecesse a verdade de sua existência, como ela em sua forma de direito próprio. Ele, abençoado seja ele, Deus, respondeu que não está dentro do potencial de um homem vivo, ou seja, uma criatura de corpo e alma, compreender este assunto em sua totalidade. No entanto, ele, Deus, abençoado seja ele, revelou a Moisés assuntos que nenhum outro homem havia conhecido antes dele, nem jamais saberia depois dele, até que ele foi capaz de compreender o suficiente da verdade de sua existência. Pois o Santo, o Eterno, que é um, bendito seja ele, para ser distinguido em sua mente de outras entidades, como uma pessoa que distingue de outros homens, quando se vê suas costas e conhece a estrutura do seu corpo, a maneira como ele está vestido. Isso é aludido pelo versículo de Êxodo 33, 23. Você verá minhas costas, mas não verá minha face. Então, aqui, mais uma vez, nós temos a declaração sobre o que significa para Moisés contemplar a face de Deus. Maimônides, ele vai trabalhar esse versículo dentro do Oremes, tá? Dentro da análise exegética com comparações. É assim que ele vai fazer. Ele vai aprofundar dentro da linguagem da Alahá. Dentro da linguagem da Alahá, da lei judaica, você precisa entender que Deus, quando ele diz que alguém vai ver ele e não continuar vivo, significa que uma pessoa não pode ter contato à essência daquilo que Deus realmente é, de fato e de verdade, enquanto ele estiver dentro do seu mundo físico. Enquanto ele estiver dentro da sua essência física. Somente quando ele não está mais, ele pode ter um contato. O Tânia de hoje, para quem leu o Tânia hoje, o Tânia de hoje diz que mesmo o tzadik completo não consegue ter a noção da essência de Deus. Estou falando de tzadik completo. Não cheira de tzadik completo. Ele não conseguia ter a noção da essência. Deus em sua essência. No entanto, apesar da essência não se poder conhecer, podemos conhecer Deus através dos seus atributos, ou seja, a forma que ele se revela na Torá. Por exemplo, você, quando lê a Torá, sabe que Deus é bom. Você, quando lê a Torá, sabe que Deus é justo, sabe que Deus é todo-poderoso, sabe que Deus está em todos os lugares, sabe que Deus é suprema sabedoria, sabe que Deus, ele é misericordioso, benigno, sabe que Deus também não inocenta o culpado, mas sabe que Deus aceita o nosso arrependimento. Quando nós nos arrependemos, então Deus perdoa. Você sabe, por exemplo, que Deus, ele provê, ele providencia, que ele é providente. Você sabe de todas essas características. Você sabe que Deus é uno e único pela Torá. Então, esses atributos são chamados de conhecer Deus pelas costas. Você conhece Deus pelos atributos, mas não pela essência dele. Essa é a diferença de ser costas e de ser face. Vamos continuar agora. Alahá número 11.
Já que foi esclarecido que ele não tem corpo nem forma corpórea, também fica claro que nenhuma das funções do corpo lhe é própria, nem ligação, nem separação, nem lugar nenhum, nem medida, nem subida, nem descida, nem direito, nem esquerda, nem à frente, nem atrás, nem de pé, nem sentado. Ele não é encontrado dentro do tempo, de modo que possuiria um começo e um fim e outra era. Ele não muda, pois não há nada que possa fazer com que ele mude. O conceito de morte não é aplicável a ele, nem o de vida dentro do contexto de vida física. O conceito de tolice não é aplicável a ele, nem o de sabedoria em termos de sabedoria humana. Nem dormir, nem acordar, nem raiva, nem riso, nem alegria, nem tristeza, nem silêncio, nem fala na compreensão humana da fala. São termos apropriados para descrevê-lo, nossos sábios declararam. Acima não está sentar ou ficar de pé, separação, conexão. Ou seja, Deus absolutamente não tem forma nenhuma. Deus não tem forma nenhuma. Geralmente as pessoas cometem um erro. Geralmente as pessoas cometem um erro. E quando as pessoas perguntam às outras, o que é Deus? Aí aparecem algumas pessoas que respondem, Deus é Espírito. A pergunta que eu vou fazer hoje para vocês aqui, Deus é Espírito? Não. Nem carne. Por que Deus não é Espírito? Ele está fora de todo esse sistema criado. Isso é uma boa definição, Cláudio. Mas Deus não é Espírito porque o Espírito ele tem forma. O Espírito está dentro do tempo, do espaço. O Espírito se limita também. Deus está além de tudo isso. Por isso que Deus não é Espírito. Então, o que Deus é? É a pergunta. E o que é espírito? E o que é espírito? O Espírito é qualquer forma que você tem dentro da sua essência de criação. O Espírito foi criado. Deus não foi criado. Era isso que eu ia falar, né? O Espírito ele é a criação. Deus, ele é o Criador. Isso. Todos os Espíritos foram criados. Então, a frase do fulano de tal lá, né? Que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem o Espírito verdade. Quem escreveu aquilo não conhecia o judaísmo. Primeira coisa. Segundo, quem escreveu aquilo não conhecia a filosofia judaica. Terceiro, quem escreveu aquilo não conhecia a cultura judaica. Então, nós vemos que o chamado Evangelho de João, que não é de João, né? O Evangelho de Policarpo, para quem não sabe, esse era o verdadeiro autor do Evangelho de João, foi Policarpo. E esse Evangelho não tinha nada da essência judaica, ele absorveu aquilo que o gnosticismo tinha. O gnosticismo tinha uma cultura pela espiritualidade do espírito muito grande. Então, o conteúdo que vai ser absorvido ali vai ser tudo em espírito. Espírito aparece muito naquele evangelho para você ver. Porque esse era o pensamento que queria passar, o gnosticismo. Pode falar, Elaine. assim, Moreira, há também, eu li uma explicação, que o tempo só existe no nosso mundo, que é o mundo glaciar. E que existe o tempo, o começo, o meio e o fim. E onde a Shem habita, não existe tempo. O tempo é uma criação de Deus. Não é isso? Isso. Aí vem essa explicação. Ele reinou, reina e reinará. Porque ele não tem começo e nem fim. E o tempo não está aplicável a ele. Onde ele criou o tempo e onde Deus está, não existe tempo. Não é isso? Exatamente. Ricardo. Deus está acima do tempo e do espaço. Agora, existe uma palavra que eu vou falar para vocês, que é a tradução literal. Nós usamos, para falar de Deus, um dos nomes, atributos divinos é o quê? Elohim. Elohim tem uma raiz. A raiz de Elohim é El. El, traduzido, literalmente, é o quê? Força.
Aí sim, podemos chegar a uma definição. Porque uma força não tem limite. Você não consegue limitar uma força. O que é uma força? Ninguém explica o que é uma força. Nem o Einstein conseguiu explicar o que é força até hoje. Nem o Einstein conseguiu definir. O nó que deu na cabeça dele, principalmente, no final da vida dele, foi esse. Ele não conseguiu definir o que é uma força. Ele fez e não conseguiu chegar a uma conclusão. Então, propriamente dizendo, é isso. Por exemplo, quando você diz assim, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Você está querendo dizer o seguinte, literalmente, Hashem é nossa força. Hashem, nossa força, é um. Então, veja a diferença. Geralmente, eles traduzem essa palavra no português como Deus, porque essa palavra, ela veio do latim, né? Nossa língua veio do latim. Então, ela tomou isso, exatamente. Isso mesmo, Solange. Deus é uma força suprema. Essa é a verdadeira compreensão. Deus é uma força suprema. Uma força que está acima do tempo e do espaço, que não tem explicação. Existe uma música que eles cantam por aí, é idólatra, tá? Mas eles falam o seguinte, que ninguém explica Deus. Até que, enfim, alguém dentro da idolatria conseguiu chegar a 0,1%. Né? Um pouquinho de verdade. Exatamente isso. Ninguém explica Deus. Deus não tem explicação. Deus tem como você ter entendimento daquilo que ele se revela. Né? Deus se revela. E dentro dessa explicação, você pode entender os atributos dele, conhecer aquilo que você precisa saber para se conectar com ele. Esse é o básico. Esse é o básico que você precisa. Saber aquilo que Hashem é de forma a se conectar. É para isso que existe a Sefirot. É a forma de conexão que você vai transcender esse mundo mesmo. Você vai absolutamente se conectar ao Todo-Poderoso. Quando você tem essa compreensão, isso você ativa um pouquinho você vai atirar um pouquinho sobre a Rokhmah, tá? E dentro da Rokhmah, você vai ter um conceito de sabedoria, que a sua alma vai estar conectada, e por isso as mitzvot, elas passam a ter uma transmissão de santidade. Aí você consegue elevar as coisas à sua volta. É por isso que você consegue elevar as coisas à sua volta. É por isso que um Benoa consegue elevar as coisas à volta dele quando ele se conecta com o monoteísmo. E é por isso que o idólatra não consegue fazer a elevação da santidade, nem trazer luz. Mesmo que pode fazer o que for, se não for, não consegue. Isso somente quem se torna um monoteísta. Agora, gente, é claro que a gente tem que ter o seguinte entendimento, que muitos de nós, um dia fomos idólatras. E muitos de nós chegamos ao conhecimento do monoteísmo. Logo, essas pessoas que hoje são idólatras, elas podem chegar dentro desse conhecimento também. Então, isso leva-nos a ter uma certa paciência para com eles também. Né? É melhor explicar do que confrontar, como o nosso o Rabbi Shimon Brand explica. É melhor você explicar, responder perguntas, dar exemplos, do que você confrontar. O confronto só vai colocar a pessoa para baixo, ela vai sair debilitada, vai sair deprimida, vai se afastar da verdade, muitos. E não é isso que a gente quer. A gente quer que nós possamos aproximar as pessoas da verdade, não afastá-las. 12ª alahá e última alahá, do capítulo 1, do Sefer Hamadá, Esodei HaTorá. Uma vez que é assim, todas essas prescrições e semelhantes que são relatadas na Torá e nas palavras dos profetas, tudo isso são metáforas e imagens. Por exemplo, aquele que está sentado nos céus rirá. Salmos 2, versículo 4. Eles me irritaram com o seu vazio. Deuteronômio 32, 21. E como Deus se alegrou. Deuteronômio 26, 63. Com relação a todas essas declarações que nossos sábios disseram, a Torá fala na linguagem do homem. Isto é confirmado pela pergunta de Jeremias 7,19. Eles estão me enfurecendo?
Eis que Malaquias 3,6 afirma: eu, Deus, não mudei. Agora, se ele, às vezes, ficasse furioso e, às vezes, feliz, ele mudaria. Deus não tem emoções, não fica triste, mas está alegre. Deus não muda. Em vez disso, todos esses assuntos são encontrados apenas em relação aos corpos escuros e baixos, aqueles que habitam nas casas de barro, cujo fundamento é o pó. Em contraste, ele, bendito seja Deus, elevado e exaltado acima de tudo isso. Então, essa foi a aula de hoje. Agora a gente vai abrir, para a gente encerrar aqui. Veja que conhecer e reconhecer a Deus não é uma tarefa fácil, mas é o primeiro nível de um Ben-Noa começar a ser um rastreio, ou seja, um justo entre as nações. Então, agora a gente vai abrir para perguntas. Bia, pode falar. Então, Moré, mediante a tudo isso, essas coisas incríveis que o senhor falou aí sobre Deus, né? E Deus não se explica, ninguém explica Deus. Como assim ainda posso? Será que é por isso que existem pessoas que não acreditam em Deus? Sim. Não, será que existe? Não, sim, eu sei que existe. Uhum. Mas que pensamento que eles formam na cabeça deles para ter essa certeza de que Deus não existe? Eles criaram a própria divindade deles, Bia. O conhecimento. O conhecimento pode se tornar uma divindade. A partir do momento em que você formula apenas teorias, porque é melhor negar do que conhecer. O ateísmo não é algo novo, tá? Muita gente relaciona o ateísmo a Darwin, darwinismo, mas na verdade não é assim. O ateísmo, ele vem dentro dos primeiros filósofos ainda, lá atrás, já era muito citado a negação de Deus. As pessoas já negavam muito a Deus. Já negavam muito o Criador. Eles colocavam que existiam outras forças que eles deveriam acreditar, além do Criador. Então. Mas por quê? Porque a negação... Fica mais fácil você negar. O caminho é um caminho mais curto, não é verdade? Você nega para você não se aprofundar, porque muitas vezes esse nível de conhecimento é um nível de conhecimento muito profundo. Não é coisa muito simples. No entanto, o que Deus requer dos seres humanos, o mínimo do mínimo, né, é que nós reconheçamos a Ele. Porque eu penso assim também, no mínimo, porque a gente sem conhecer, a gente tem tantas, a gente pedindo com devoção, né, com entendimento, sabendo que ele existe, a gente tem tantas coisas, recebe tantas coisas boas dele, né, assim, tantas bênçãos, que tem hora que eu paro para pensar como é que pode pessoas acreditar que Deus não existe. Sabe? É estranho. Mas como eles criam a própria verdade, então agora deu para assimilar melhor. Sim, verdade. Geraldo. More, eu acredito também, lógico que esse foi o ponto principal que você explicou aí, mas eu acredito também que muitas pessoas se tornam ateus devido às dúvidas que eles têm, porque eu tive um caso de um senhor que era da CCB, Congregação Cristã, e ele foi muito tempo, então, certo dia ele me questionou, aí a minha resposta foi: você me prova que Deus não existe, eu aceito, fico quieto, não falo mais nada. Aí ele falou assim, isso aí é impossível. Eu falei, então, se é impossível você provar que ele não existe, é porque ele existe. Agora, veja bem, por que você está nessa situação? Aí ele disse que ele fazia perguntas lá na CBB e não obtinha as respostas satisfatórias que ele queria. Então, eu acho que pelo menos uma parte, uma parcela, seja através de dúvidas. Por exemplo, ninguém entende por que uma pessoa boa sofre, que o natural seria a pessoa não sofrer, porque já que ele é uma pessoa boa, né? Então, na cabeça da pessoa,
não tem uma resposta plausível, então ele... então não, Deus não existe. Pronto. Eu acho que é por aí também, né? Sim, sim, sim. A ciência lida muito com o físico. O problema é que a teoria da evolução, ela não é física, entendeu? Ela é coisas que você não tem como provar, que já aconteceram há muito tempo, você estipula talvez um pouquinho dentro da geologia, você vai estipular um pouco do carbono, né? Mas o carbono é um critério criado, ele não é um critério que sempre existiu dentro da ciência, é um critério criado. Tá? Datação do carbono não é algo perfeito, para quem não sabe. O segundo, eles estipulam eras geológicas. As eras geológicas já foram muito mais do que elas são hoje. A ciência defende menos eras geológicas do que hoje, ela defende menos eras do que o Darwin propôs lá atrás. E muito da teoria do Darwin hoje não é praticada. Hoje as pessoas seguem muito mais, elas vão seguir muito mais hoje outros pós-darwinistas, né? Por isso que é chamado de neodarwinismo hoje, do que propriamente aquilo que o Darwin ele escreveu. Darwin escreveu muito, se esforçou um pouco dentro das seleções naturais. E para ter a seleção natural, o que foi feito dentro da geologia? Eles criaram eras geológicas, porque para caber tudo que o Darwin falou de seleção natural, de uma espécie gerando mutações genéticas no decorrer dos tempos, você precisa de muitos períodos de tempo. Então, a geologia criou a ideia para amparar uma outra ideia que já existia. Entendeu? Foi isso. Porque não é científico, não é método científico, não existe metodologia, não existe tese, teoria, hipótese e prova, né? Que são os pilares, por exemplo, da ciência. Não existe isso. O que o evolucionismo ele criou foi a seguinte ideia. Ele criou a seguinte ideia, né, de que você deveria acreditar. Era uma corrente filosófica. O darwinismo não é ciência, é uma corrente filosófica. Entendeu? Então, dentro dessa corrente filosófica, eles preferiram definir dessa forma, dessa maneira, porque querendo ou não, vamos lá, primeira coisa, você tem pessoas que bancam isso. Você tem pessoas que ganham a vida com essas pesquisas. Vivem para isso. Né? Logicamente, você tem que dar um retorno. Dentro desse retorno, você vai falar, é isso. Aí, então, de 100 anos, você coloca uma coisa nova, tal, uma ideia, tal. Então, é mais ou menos isso tudo que aconteceu. Né? Para a gente poder entender, eu já expliquei isso. Muitas pessoas, então, vão perguntar. Tudo bem, legal. Então, como que você explica todos esses fósseis que se encontram de tantos, datação de carbono, de tantos bilhões, tantos milhões de anos, tal, tal? Ótima pergunta. Primeira coisa, Deus já criou um universo com uma certa idade. Para quê? Para dar o direito do livre-arbítrio ao ser humano. Do ser humano acreditar ou não acreditar nele. Para isso, ele criou certas falsificações e falsificações que dariam para a pessoa ou resolve acreditar ou não acreditar. Por isso, absolutamente, esse é o princípio. Né? O princípio do livre-arbítrio. Tudo que Deus fez foi no sentido do livre-arbítrio. Né? A pessoa poder ter mérito. Para quê? A pessoa tem mérito. Quem escolhe, tem mérito. Quem não escolhe, né? Que mérito tem? Toda. Cláudio. Professor, preciso falar. Oi, Moré. Shabbat Shalom, boa tarde a todos. Moré, eu acho que o Moré estava falando dessa música que falaram, né? Acho que eles devem ter lido o livro Caminho Justo ou Sefer Hamadá que está aqui, né? Porque em Caminho Justos, no capítulo 1, está escrito assim, o Criador. Outro sim, é necessário saber que a verdadeira natureza de Deus não pode ser compreendida por outro. Que outro ser que não seja ele mesmo, que ele só Hashem e que ele mesmo, como o Moré falou, né? Então, quer dizer, está escrito aqui no Caminho de Deus, né? Confirmando aqui, e o Sefer Hamadá também está aqui, né?
E ele é imperativo, ele é um intrínseco. E é o que o Moré falou, a sua identidade intrínseca é por essência e com todos os tipos de perfeição. Virtude, às vezes sua natureza intrínseca é impossível, e a sua essência não inclui a perfeição. Quer dizer, ele é perfeito, ele é tudo, né? Está escrito aqui intrínseco, a sua existência. Então é difícil para as pessoas entenderem isso. Ele é simples. É tão simples que ninguém consegue entender. E tão simples que ele é. E essa simplicidade é que mexe com a cabeça das pessoas. O ser humano é difícil entender as coisas simples, né? É como está aqui no livro do Monteiro Lusaco, de entender a sua existência, a sua perfeição, a necessidade. Ele não tem necessidade de existir, né? Não. Nós temos necessidade de existir. Né? Nós temos necessidade, mas ele não tem. Né? A existência dele está acima de tudo. Então, o ser humano, assim, é difícil, pelo menos, de entender mais ou menos isso daí, né? Necessidade da sua existência, o ser humano não vai entender. A sua absoluta independência, ele é independente, né? Como o Morel leu aqui. A simplicidade e a sua unidade. Isso daí é o que leva as pessoas à idolatria, né, Morel? Pelo menos tem que entender isso daí, né? Sim, as pessoas querem complicar, né? Querem complicar as coisas. Geralmente, as pessoas não querem algo simples. Eles querem, olha, tá simples, tá bom, tá simples demais isso daí. A gente tem que complicar um pouquinho. A gente tem que colocar alguma coisa, porque isso daí, querendo ou não, o simples não costuma dar retorno, né? Retorno financeiro, principalmente. As pessoas acham isso. Então, vamos acrescentar, né? Vamos transformar essa ideia. Então, uma coisa que eu estava até conversando, eu queria participar aí. quase me bateu. Isso é 5 anos atrás, convidei para Torá. Eu falei assim, o Eterno é um, achei o que tinha começar a caminhar, uns 2 anos mais ou menos. O cara quase que me bateu. Esse que é o mistério, a trindade é o mistério. Eu falei, Torá, todos os mistérios já foram revelados, está vindo a Torá. Isso que ele criar, sabe? É tão simples. Eles criam problema. Sim, verdade. Modé, preciso falar aí, por gentileza. Pode, Maurício. Tranquilo. É assim, eu queria até que depois o Modé também desse uma contribuição, que eu vou citar um determinado filósofo que é muito polemizado, porque ele declarou a morte de Deus, que é Nietzsche, né? E aí é o seguinte, eu dei antes de ser um Bnei-Noach, eu havia estudado bastante alguns filósofos. Um deles foi Nietzsche, eu li algumas obras dele. E eu vim entender que o contexto dele está relacionado mais a uma negação de um Deus da religião, entendeu? A morte de Deus está relacionada com o Deus da religião. Achei depois interessante. Então, até os cristãos, ele matou Deus, não existe isso, o que e tal. Quer dizer, é alguma ignorância em relação a isso. O Moré pode dar alguma explanação sobre Nietzsche também? Sim. Vamos lembrar que as pessoas tiveram contato com um tipo de religiosidade que, querendo ou não, durante muito tempo, aquilo que as pessoas conheciam como religião era brutal. Né? Verdade. Entender que as pessoas eram dizimadas. O próprio povo judeu, por causa das religiões, sofreu bastante, tanto do Islã quanto do cristianismo. Né? E sofreu depois um sentimento negacionista também da fé, que foi o comunismo, e também com aquilo que o próprio nazismo também ele colocou. Então, e aí, todos os extremos, na verdade, Maurício, levam para caminhos em que as pessoas podem acabar desacreditando de certas coisas. No entanto, ainda assim, o ser humano ele pode definir, olha, eu acredito no Criador, entendeu? E eu acredito que esse Criador ele fez uma inspiração divina. Esse Criador ele tem um livro revelado, e dentro desse livro revelado existe aquilo que eu preciso saber, aquilo que é verdade, de fato. Agora, o Nietzsche viveu, o tempo em que ele viveu era muito dentro do tempo de quê? O tempo das pessoas não terem muito acesso ao judaísmo, entendeu? Está falando que é Nietzsche?
A questão do acesso mesmo. Não, tudo bem, é porque eu era muito grilado com ele no contexto, quando estava nas religiões. Eu que entendi que ele se baseou no contexto inclusive dos sacerdotes lá da Revolução Francesa, né? Então ele combateu lá a questão do Deus de religião mesmo, entendeu? Foi. O Deus da religião já sabe, é um Deus da Trindade, é um Deus caótico, né, cara? Então, esse Deus realmente deveria estar morto mesmo. Eu até concordo com ele nesse sentido. E ainda assim é um pensamento filosófico, né? Um pensamento filosófico não é uma lei. Não, com certeza. Não é uma regra. Pensamento filosófico é uma reflexão. É uma linha filosófica. Só é uma reflexão. A reflexão dele. Né? Teve outros que refletiram diferente. Vai pegar um Spinoza, por exemplo, vai colocar Deus somente como natureza, acabou, entendeu? Entendeu? É verdade. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima semana, nós vamos continuar agora no parágrafo número 2. Tá? Hoje nós teremos serviço da tarde. O serviço da tarde eu vou fazer às 6 horas da tarde. A gente ia fazer 5 horas, mas acabou tendo que prolongar um pouquinho o tempo, porque aconteceram os contratempos. Então, 6 horas da tarde, serviço da tarde, com a leitura da Paraxá. Tá? Vamos ler a Paraxá no serviço da tarde, 6 horas. E às 8 horas da noite, hoje, nós teremos uma aula especial, né, de 4 aulas, a primeira de 4 aulas, sobre Pessah. Ou seja, estamos chegando na festividade de Pessah, então tem algumas alahot que um Benoa precisa saber para que possa fazer Pessah na sua residência ou com sua comunidade. É necessário ter um entendimento sobre isso, tá bom? Então é isso. Shalom, shalom a todos. Até daqui a pouquinho. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Moré. Shalom a todos. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Moré, deixa eu assistir a aula das 8 horas. E o serviço à tarde